Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é Medindo o sucesso da gamificação no consultório odontológico. Nós falamos vários exemplos práticos de como nós conseguimos aplicar a gamificação, de que maneira nós conseguimos engajar o nosso paciente. E aqui é justamente essa aula que nós vamos realizar essa reflexão, né? De que maneira a gente consegue medir o sucesso, de que maneira nós conseguimos perceber se fez sentido para o nosso paciente as práticas que foram aplicadas no atendimento e nesse acompanhamento. Então, a gente vai fazer justamente aqui esse levantamento para que você consiga perceber essas questões. Veja a frase preliminar que vai pautar aqui o nosso caminho. O texto diz o seguinte, vejamos. A implementação de gamificação em consultórios odontológicos é uma prática que visa transformar a experiência do paciente e aumentar a adesão aos tratamentos, né? E a gente falou bastante sobre essa prática e de que maneira a gente consegue gerir aqui esse recurso. No entanto, o sucesso dessa estratégia não pode ser avaliado apenas com base nas observações subjetivas ou sentimentos pontuais. Para garantir que a gamificação esteja de fato promovendo os resultados esperados, é essencial que ela esteja acompanhada por métricas claras e indicadores específicos. Nessa aula, nós vamos explorar as principais formas de mensurar o sucesso da gamificação, os indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs, que nós podemos aplicar e verificar como nós conseguimos ajustar a estratégia de gamificação com base nesses resultados que foram obtidos e, dessa maneira, aprimorar a experiência. Vamos avançar? Como mensurar os resultados da gamificação? Primeiro, a taxa de adesão ao tratamento e segundo, engajamento com a plataforma. Vamos pensar sobre o primeiro aspecto, né? Sobre a taxa de adesão ao tratamento. Um dos primeiros indicadores a ser analisados é a taxa de adesão ao tratamento. A gamificação ela pode resultar em uma maior adesão ao tratamento, porque estimula os pacientes a participarem ativamente do seu próprio cuidado. A adesão pode ser monitorada por meio de registros digitais, de consultas e procedimentos realizados, comparando com os dados anteriores à implementação de sistemas gamificados. Então, por exemplo, se antes da gamificação um paciente frequenta o consultório uma vez a cada 6 meses, após a gamificação é possível observar um aumento na frequência das consultas e na realização dos tratamentos preventivos, como limpezas regulares. Isso é extremamente objetivo. O segundo item aqui importante é o engajamento com a plataforma. O engajamento do paciente com a plataforma gamificada também deve ser monitorado. A quantidade de tempo gasto nas plataformas, a frequência com que os pacientes acessam os desafios e a realização de metas diárias ou semanais são indicadores cruciais. Pacientes que interagem frequentemente com a plataforma demonstram uma maior motivação para seguir as orientações do tratamento. Em alguns casos, por exemplo, o uso de aplicativos que rastreiam o progresso do paciente, como o número de dias consecutivos de escovação, pode ser comparado com o desempenho antes, né, da implementação da gamificação. Isso fornece uma medida clara do quanto a gamificação está impulsionando o engajamento do processo do tratamento que está sendo realizado. Próximo item, vamos avançar mais um pouco? Indicadores-chave de desempenho, as KPIs, e métricas a serem acompanhadas. A primeira KPI aqui que nós podemos relacionar é a taxa de retenção de pacientes. A retenção de pacientes é um dos principais KPIs para avaliar o impacto da gamificação no longo prazo. Quando os pacientes se sentem motivados, engajados, é mais provável que eles continuem a buscar os cuidados odontológicos regulares. A gamificação, ao criar uma experiência contínua de recompensa e progressão, pode melhorar significativamente a fidelidade do paciente. A análise da taxa de retenção pode ser feita por meio de um comparativo entre a quantidade de pacientes que retornam para a consulta de manutenção antes e depois da introdução da gamificação. Então, por exemplo, um estudo realizado em clínicas odontológicas na Europa mostrou que, ao introduzir sistemas de pontos e desafios,
As taxas de retorno para as consultas de manutenção aumentaram em 30%. Segundo item importante aqui, a satisfação e feedback do paciente. A satisfação do paciente é um aspecto fundamental para medir o sucesso da gamificação. A percepção do paciente sobre a experiência do tratamento e o quanto ele se sente motivado e recompensado são aspectos críticos que devem ser avaliados. Ferramentas de pesquisa de satisfação realizadas em momentos específicos, né, que nós poderíamos relacionar, apresentam um retorno muito adequado, agradável, né? Porque após a conclusão de um ciclo de tratamento ou após o uso de um aplicativo gamificado, é possível a gente conseguir ter essa percepção de uma forma muito mais objetiva. Veja que a satisfação ela pode ser medida tanto quantitativamente por meio de escalas de avaliação, né, como de 1 a 10 ou de 0 a 10, quanto qualitativamente, por meio de entrevistas ou questionários abertos que nós podemos fazer com o nosso paciente. Pacientes que se sentem satisfeitos e motivados tendem a permanecer mais comprometidos com o tratamento que está sendo realizado. Terceiro item aqui importante, que nós não podemos deixar de citar, é o número de metas cumpridas e recompensas obtidas. A gamificação geralmente envolve o estabelecimento de metas claras, como a realização de cuidados diários com a saúde bucal, a concessão de recompensas, e dessa maneira nós conseguimos gerir, né, essas recompensas, esses benefícios à medida que as metas elas são atingidas, elas são alcançadas. A taxa de cumprimento dessas metas oferece uma visão sobre o quanto a gamificação é eficaz na modificação do comportamento do paciente. Então, por exemplo, se um paciente é incentivado a completar uma sequência de desafios relacionados à escovação, a análise do número de metas atingidas durante um mês pode fornecer uma medida direta da motivação do paciente. Dessa maneira, nós conseguimos ter essa percepção de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais objetiva. Vamos seguir? Ajustando a gamificação conforme os resultados obtidos. Primeiro, personalização dos desafios e recompensas. Após a coleta de dados e análise dos KPIs, o próximo passo é ajustar a estratégia de gamificação para poder otimizar os resultados obtidos. Isso envolve a modificação de aspectos da gamificação, né, que não estão funcionando conforme o esperado, seja ajustando os desafios, as recompensas ou mesmo a interface do aplicativo que está sendo utilizado. E uma das formas de ajustar a gamificação é por meio da personalização dos desafios. Se os pacientes não estão cumprindo determinadas metas, é possível que os desafios sejam considerados muito difíceis ou pouco atrativos. A solução pode ser reduzir a dificuldade das tarefas ou ajustá-las para torná-las mais alinhadas aos interesses dos pacientes. Então, por exemplo, se o paciente demonstra interesse em hábitos saudáveis além da escovação, pode-se incluir desafios relacionados à alimentação saudável ou à prática de exercícios físicos, com recompensas que incentivem esse comportamento. Próximo item aqui importante que nós podemos relacionar é a melhoria da interface e funcionalidade da plataforma, né? Esse ajuste é muito bem-vindo quando nós estamos fazendo essa nossa análise. Se a interface do aplicativo for difícil de navegar ou não for atrativa o suficiente, o engajamento do paciente tende a cair. Nesse caso, é importante revisar a usabilidade da plataforma e buscar melhorias. A adoção de novas tecnologias, como realidade aumentada ou notificações personalizadas, pode melhorar a experiência do paciente e estimular o uso contínuo. E o último item importante aqui é o ajuste das recompensas. Pacientes podem perder o interesse em recompensas que não têm valor real para eles. Ajustar as recompensas de acordo com as preferências dos pacientes pode ser uma forma eficaz de manter o engajamento alto. Recompensas como descontos em tratamentos futuros, consultas gratuitas ou produtos odontológicos exclusivos podem ser mais atraentes do que recompensas puramente virtuais. Então é necessário
avaliar esses aspectos para que nós possamos atingir aí o objetivo que foi estipulado. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, dessa nossa aula, mas eu queria trazer o seguinte para você. Perceba a seguinte questão, que medir o sucesso da gamificação no consultório odontológico vai além de simplesmente observar os efeitos subjetivos da implementação. Ao mensurar os resultados com indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs, como taxa de adesão, o engajamento, a satisfação, é possível obter uma visão clara sobre o impacto da estratégia de gamificação no comportamento dos pacientes. Através do monitoramento constante e da análise dos dados obtidos, o consultório pode ajustar suas práticas de gamificação para garantir que os pacientes se mantenham motivados e comprometidos com o tratamento a longo prazo. Com isso, a gamificação pode se consolidar como uma ferramenta poderosa na promoção da saúde bucal e na fidelização dos pacientes de uma forma muito objetiva. Você poderá acessar as referências bibliográficas nos slides que estão à sua disposição no nosso curso, além, é óbvio, de continuar os estudos a partir dos nossos próximos encontros, a partir das nossas próximas conversas. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!